Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, aqui tudo bem também. E o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre fé. Sabe, às vezes quando a gente passa por algumas coisas e parece que nada muda, aí a gente fala, puxa, mas eu tenho fé. Ai, mas não sei por que as coisas não estão mudando aqui. Eu já falei com Deus, eu já orei, mas ainda não está mudando e eu não sei o que acontece. Eu vou falar uma coisa para vocês, se tem uma coisa que Deus se agrada muito da gente é quando nós temos fé. Mas não é assim qualquer fé, sabe? E é isso que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo, fica até o final dele, que aí a gente vai entender melhor o que a Bíblia fala e nos ensina sobre isso, sobre uma situação que aconteceu com os discípulos e que a gente pode também tirar várias lições dali. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia aqui sempre tem uma palavra para você, a gente tem uma playlist salva das leituras anteriores, você pode acessar. E esse canal foi pensado para você que está aí, às vezes, nesse propósito de ler a Bíblia toda, não sabe por onde começar, você que é crente velho, você que está chegando agora aí no Evangelho, né, quer conhecer mais a Palavra de Deus, ou você que não tem ligação nenhuma com religião nenhuma, com igreja nenhuma, mas gosta do tema, gosta do assunto de espiritualidade, sobre a Bíblia, esse canal foi pensado para você. Não é um canal de estudo teológico profundo, assim, dos temas da Bíblia, mas o intuito dele é mais inspirar você a fazer uma leitura diária, porque já foi comprovado que a leitura da Bíblia a longo prazo, ela provoca mudanças positivas e muito significativas na vida da gente. Em breve, inclusive, vai ter vídeo sobre isso. E é para isso que esse canal existe e você é muito bem-vindo para estar aqui. Aproveita aí também, já se inscreva no canal, ative aí as notificações, não sei que lado que ela vai estar, e compartilha também com alguém, porque todo dia quando esse vídeo chegar, nesse horário mais ou menos, o YouTube vai te avisar se você ativar as notificações. E aí, sempre nesse horário, às vezes horário do almoço, né, você pode dar aquela pausa, você pode ouvir uma palavra, de repente uma direção que Deus pode estar dando para você, de repente um caminho, de repente uma resposta. Então é muito bacana se você se inscrever no canal e ativar as notificações por isso. Às vezes você está ali no embate, não sabe como resolver um problema, alguma coisa, e às vezes naquele dia pode chegar uma palavra de Deus para você, dando uma direção para a sua vida. Para a palavra de Deus hoje, eu quero convidar você a lermos juntos o livro de Mateus, capítulo 17. Mas antes da leitura, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a leitura de hoje, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos dê sabedoria e abre a nossa mente para que possamos entender o ensino que o Senhor tem para a gente hoje. Nos transforme de dentro para fora, nos muda completamente através da sua palavra, Senhor, e que possamos ser praticantes e não só ouvintes. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Viu só uma oração rapidinha, mas é uma oração que precisamos fazer e te estimulo também a sempre falar com Deus para Ele te dar sabedoria, porque a Bíblia ela é um livro espiritual. Eu não posso pegar a Bíblia e ler como um livro qualquer, no meu entendimento, que muitas coisas eu não vou compreender. Então, a própria palavra de Deus, fica aí uma dica para você, a própria palavra de Deus ela nos ensina que as coisas espirituais elas se discernem no nosso espírito. Então é por isso que sempre oramos pedindo a Deus sabedoria, porque a sabedoria vem de quem? Vem dele para nós, tá bom? Então pega lá sua Bíblia, seu celular, vem aqui para cá rapidinho, vamos tirar esses minutinhos aí para refletir e ver o que Deus tem para a gente hoje no livro de Mateus, capítulo 17, que está escrito assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse, Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus.
Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Ele disse: paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: o que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram o imposto ou o tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? E ele respondeu: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: então os súditos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele encontrarás um estáter. Toma-o, entrega-o por mim e por ti. Muito interessante aqui então, né, galera, esse texto aqui de Mateus 17 fala sobre a transfiguração. Nós temos também a passagem sobre a cura de um menino endemoniado que caía no fogo, caía na água, era terrível ali a situação dele, e também sobre Jesus pagando imposto. Então aqui nesse momento, quando Jesus paga o imposto, embora eu já tenha ouvido pregações usando esse contexto aqui como pagamento de dízimo, para mim não tem nada a ver, até porque Jesus pagou imposto por ele, por Pedro, né? E ali ele estava cumprindo uma obrigação. Então isso aqui até vale um outro vídeo, né? Mas hoje a gente não vai tratá-lo agora. Mas o que eu queria falar sobre a fé, né? Sobre a questão da cura desse menino endemoniado. Lembra que eu falei no vídeo por que às vezes acontecem coisas que parece que a gente não consegue resolver? A gente pega e fala assim: ah, mas eu tenho fé. Ah, mas eu creio que Deus pode fazer. E às vezes a situação ela não muda, né? E olha que coisa assim que é para a gente prestar bastante atenção. Quando o pai daquele menino pede ajuda para Jesus, ele fala que ele já tentou antes os discípulos e não deu certo. Os discípulos não conseguiram curá-lo. Jesus não estava ali naquele momento, então ele foi a quem? A quem estava disponível. Mas é curioso assim, porque os discípulos estavam disponíveis, mas eles não tinham fé o suficiente. Porque é onde Jesus pega e fala assim, ó, quando eles perguntam: Jesus, por que não deu certo? E ele fala: por causa da vossa pequena fé. E aí é onde Jesus fala aquele famoso versículo que todos nós estamos cansados de ouvir, que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente fala para o monte: sai daqui, vai para lá, e vai acontecer, porque nada é impossível. O problema é que os discípulos não tinham nem essa fé do tamanho do grão de mostarda, e por isso o menino não foi liberto. Além disso, faltou para os discípulos o discernimento, né? Até porque o Senhor Jesus ele pega e fala para ele: esse tipo, essa espécie de demônio, quando ele classifica com essa espécie ou esse tipo, ou qualquer coisa assim parecida, o que ele está dizendo? Que tem situações muito específicas que elas demandam um outro tipo de ação. Então aqui nesse caso faltou a oração e o jejum. E muito provavelmente, embora a Bíblia não diz, eu que acho, tá?
Muito provavelmente os discípulos nem estavam nem em oração e nem em jejum também. Por isso faltou para eles o discernimento até para saber com que tipo de demônio eles estavam lidando. Aqui eu acho que fica uma lição muito importante para a gente entender quando as situações elas não estão mudando, o que está faltando. Porque o Senhor Jesus ele já tinha dado autoridade para os discípulos. Só que assim, a autoridade sem a fé em ação, ela não quer dizer nada. Quando a gente vai lá para o finzinho do livro de Marcos, que o Senhor Jesus ele fala, olha, os sinais seguirão os que creem. E tem lá os sinais, entre eles a expulsão de demônios. Você vê que o sinal ele é algo que é para quem crê. Aquele sinal deveria funcionar naquela situação com os discípulos. Os discípulos já tinham autoridade no nome de Jesus. Só que o que acontece? A autoridade sem a fé no nome de Jesus, a fé realmente no nome de Jesus, a autoridade para nada serve. É por isso que eu disse no começo do vídeo que se tem uma coisa que agrada muito a Deus é a fé. É aquela fé de verdade, que você fala, eu creio realmente que Deus pode fazer. Não importa o que aconteça, não importa o que falem para mim, não importem as circunstâncias, eu realmente creio que Deus pode mudar aquela situação. É aquela fé que a gente viu lá sobre Abraão, lá atrás nas nossas leituras em Gênesis, quando ele creu na promessa que Deus fez para ele e aquilo foi até imputado como justiça, porque tudo cooperava para não dar certo. A natureza em si cooperava para nada funcionar na promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e ele creu mesmo assim. Só que é interessante que quando nós falamos sobre a autoridade no nome de Jesus, quando nós falamos sobre a fé, é exatamente a fé que vai mover ali a situação. A fé, de repente a fé ela poderia ter curado aquele menino, mas Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, ou seja, a fé de vocês não era o suficiente para lidar com o tipo de situação que vocês estavam lidando e com o tipo de demônio que vocês estavam lidando. Eu acho que vale muito a gente perceber então, que tipo de fé nós achamos que temos. Aquela fé do tipo, eu creio, eu acho que Deus pode fazer sim, não, realmente Deus pode fazer coisas impossíveis, eu creio. Ou aquela fé que entra ali no sobrenatural, sabe? Aquela fé que, Senhor, eu creio, pode confiar na minha mão, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio, Deus, que eu sirvo. Gente, essa passagem de Mateus 17, ela nos ensina uma coisa muito importante, não basta só andar com Jesus, não é só andar com Jesus, você precisa crer naquele com quem você anda, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha falado com você, medita, quando esse vídeo acabar, leia essa passagem de novo, vê se você se identifica com isso na sua vida, algum ponto ali, pede para Deus falar com você e te ensinar, porque o Senhor ele fala, o Senhor ele ensina. Se nós pedimos a Deus sabedoria e entendimento sobre a sua palavra, Ele com certeza vai falar com a gente. Eu também estou aprendendo, eu também estou mastigando esse texto aqui, porque muitas vezes eu também tenho esses momentos que eu falo, poxa Senhor, parece que nada está mudando. E a falha não é no Senhor, a falha não é na Bíblia, a falha não é no nome de Jesus, mas a falha está em nós, na nossa falta de fé ou na nossa pequena fé que nem chega nem perto do grão de mostarda, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo, não perca. Tchau, tchau.